Não questione as urnas eletrônicas que nós acabamos de colocar no seu país. Esse é o recado. Nós temos um cidadão americano e que está denunciando para nós não o que os Estados Unidos estavam fazendo, mas o que um grupo que sequestrou a máquina burocrática americana para atuar contra o território nacional brasileiro. A nossa produção aqui está trazendo várias imagens, vários prints da apresentação do Mike Pence, tá? Inclusive, se puder colocar aí a mensagem do Felipe Barros, só para a gente dar uma esquentada lá. Claro, não, esse assunto você pode encaixá-lo a qualquer momento, tá? Fique à vontade, Max. Pode colocar aí a mensagem do Felipe Barros, produção, porque é muito grave o que está sendo dito lá. É muito, muito grave. Tá ali, ó. Mike Pence acaba de denunciar na Credem que o Partido Democrata utilizou-se de uma instituição de fachada para que a CIA interferisse nas eleições brasileiras e fizesse de conta que estava protegendo a nossa democracia. Um claro atentado à nossa soberania. Precisamos investigar isso. Então, tá aí o Mike Pence no Congresso, tá? Na Câmara dos Deputados, ali na Comissão de Relações Exteriores, está revelando que houve interferência nas eleições no Brasil com conluio de ministros do STF e políticos de esquerda, tá? Inclusive com financiamento. Luiz Roberto Barroso diretamente envolvido, né? E a soberania? Mais um motivo para ele dar linha na pipa, né? Claro. A soberania, para eles, é tudo relativo, né, Max? Aqui é tudo relativo. A democracia é relativa, a soberania é relativa. Agora, será que os Estados Unidos vai receber bem uma pessoa que colaborou, né, com uma violação à soberania do seu próprio país? Né? É complicado, né? Complicado. Então, nós temos aqui o trecho do vídeo que eu acho que vale a pena colocar, né? Mandei aqui agora já para a produção. O vídeo tem 1 minuto, pouco mais de 1 minuto. E eu acho que vale a pena vocês acompanharem a tradução simultânea feita pela própria Câmara dos Deputados. E é de extrema importância que vocês acompanhem o que ele tem a dizer. Vejam isso aqui. Além disso, algo que me preocupa muito como americano, cidadão americano, os Estados Unidos também ofereceram ajuda no processo eleitoral para obter componentes, especialmente semicondutores, utilizados nas urnas eletrônicas. O embaixador Anthony Harrington utilizou-se de conexões com a Texas Instruments para oferecer semicondutores ou atender as necessidades de semicondutores. E o Departamento de Estado também priorizou a necessidade brasileira de semicondutores oferecidos pela Novaton, uma empresa taiwanesa. E o Departamento de Estado americano, para manipular o processo eleitoral em um país estrangeiro, desviou carregamentos para os Estados Unidos para construir urnas eletrônicas contra o presidente democraticamente eleito. Então, a administração de Joe Biden não parou por aí. A CIA, que é precursora da derrubada de um governo, disse pessoalmente ao governo Bolsonaro para não questionar as urnas eletrônicas que o governo americano havia ajudado a instalar no país. E eu fico imaginando o quanto é difícil ser brasileiro e ver um país estrangeiro instalando componentes de urnas eletrônicas potencialmente fraudulentas, e o chefe da CIA, que sabe-se que atuou para derrubar dezenas de governos, né? E essa pessoa dizendo, então, não questione as urnas eletrônicas que nós acabamos de instalar no seu país. Ou seja, não questione as urnas eletrônicas que nós acabamos de colocar no seu país. Esse é o recado que o Deep State americano
fez. E é bom deixar claro, Lacombe e Max, que nós temos um cidadão americano que trabalhou no governo americano e que está denunciando para nós não o que os Estados Unidos estavam fazendo, mas o que um grupo que sequestrou a máquina burocrática americana para atuar contra o território nacional brasileiro. E esse grupo é um grupo esquerdista. Você em casa já deve ter ouvido várias vezes a grande mídia falando que nos Estados Unidos não tem esquerda como no Brasil. É porque você, infelizmente, não sabe qual é a atividade do Bernie Sanders, você não sabe que aqui tem uma esquerda extremamente radical, tal qual no Brasil, só que atua de modo estratégico para se manter assim. Ou seja, que o Obama é de esquerda, que o Biden é de esquerda, que a Kamala Harris é de esquerda. Inclusive, eu não sei se recentemente a gente já falou disso aqui na timeline, mas no Terça Livre nós falávamos muito, é um documento, Lacombe, do Partido Comunista dos Estados Unidos da América, que é o PCUSA, que é o cronograma de trabalhos do Partido Comunista dos Estados Unidos da América de 2015, onde ele traça, inclusive, estratégias para o Brasil. O Partido Comunista dos Estados Unidos. Sim, existe o Partido Comunista aqui nos Estados Unidos. E se você for ler todo o cronograma de trabalhos do Partido Comunista dos Estados Unidos, o texto chama-se Road to Socialism, a estrada para o socialismo. E é um programa, né, de trabalho do Partido Comunista. Se você ler todo esse documento, não há nenhuma distinção entre esse documento e o Partido Democrata. E por que o Partido Democrata, então, atua sem a foice e o martelo? Bem, pelo simples motivo que Lula, só agora, está falando abertamente, quanto mais socialismo, melhor. Quantas vezes o Lula usou gravata verde e amarela? Quantas vezes o Lula ficou com a roupa da Petrobras, sujando a mão de petróleo, falando o Brasil é nosso? Nosso o quê? Nosso de quem? Nosso do Partido Comunista, né? Porque teve a atuação dos comunistas e socialistas dos Estados Unidos, teve a participação dos comunistas e socialistas da China para poder raptar o Brasil. Eu fiz questão, Lacombe, se a produção puder dar um pulinho lá no meu perfil, lá no X, eu fiz questão de relembrar algumas coisas que eu disse em 2020 sobre isso. São 5 anos só denunciando esse mesmo assunto, esse mesmo tema. Então, se a produção puder dar um pulinho lá, vai dar para ver. Isso aí é zoeira minha que eu coloquei lá, olha eu. Isso é você? Não, Joaquim Teixeira colocou. Olha lá o Alan de Barba. Sabe, Joaquim Teixeira, gravíssimo. Jornalista Alan dos Santos provoca o ministro Alexandre de Moraes nas ruas de Orlando, cabeça de ovo. Eu dei um RT lá, porque eu achei engraçado. Mas vai descendo aí. Depois eu quero falar desse negócio de São Paulo aí. Vai descendo, ali estamos ao vivo. Pois bem, começa aqui, ó. Vai descendo. Não, pode descer mais um pouquinho. Aí, olha isso aqui. 26 de maio de 2020, depois que noticiei as conversas entre Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, tudo se cumpriu. Querem derrubar a chapa Bolsonaro e censurar a internet. Nenhum deles me processou ou me desmentiu. Eu nunca fui processado por isso. Eu fiz denúncia falando que o Barroso e o Alexandre de Moraes estavam trabalhando em 2020 para poder derrubar a chapa Bolsonaro e Mourão, e ninguém nunca me processou. Curiosamente, se você pegar a data disso aí, é 28 de maio de 2020. E o que acontece em novembro de 2020? A fraude eleitoral americana que está sendo investigada pelo FBI aqui nos Estados Unidos, onde o Donald Trump não perdeu as eleições, ele foi fraudado. Tá? E a gente não se podia falar nisso, agora se pode falar disso. E eu avisei, vai na próxima, por favor, produção. Logo abaixo. Essa é de maio, tá? Lacombe. Aí, em junho, 4 de junho, depois que invadiram a minha casa 2 vezes, eu fui... na verdade, isso daí é depois da primeira busca e apreensão. Depois dessa, ainda teve a segunda busca e apreensão. Eu fui o primeiro a denunciar esse golpe. Barroso se encontrou com Maia Alcolumbre na casa do Miguel Migalhas, que é o editor-chefe
do site Migalhas e da editora Migalhas, que é a editora que publica os livros do Barroso. E coloquei ali, né? Na casa do Migalhas, a pedido do Alexandre de Moraes. Até agora, nenhum deles negou e ainda mandaram a PF colocar uma arma apontada na cabeça de minha esposa grávida por isso. Meu filho estava para nascer. E eu sou obrigado a ouvir algumas pessoas dizendo assim, falar aí dos Estados Unidos é fácil. Isso aí foi 4 de junho de 2020. A data tá com o mês e o dia, tá, pessoal? Porque é americano. Então é mês 6, dia 4 do ano de 2020. E aí, vai mais uma para baixo, por favor, produção. Não, depois a gente mostra ali, eu vou encontrar aqui, que é a denúncia das maletas de escutas telefônicas em rede nacional. Ou seja, nós denunciamos que eles sabiam, a mídia inteira zombou de mim. Foi. Só a Record que não, levou a sério. Porque você tinha o documento. Né? A Jovem Pan, eu tinha o documento. Só a Record e a Jovem Pan. O resto, todos ficaram zombando. Até gente de direita teve meme, Alan Maleta. Sim, sim. Gente de direita. E hoje se cumpriu tudo o que eu estava falando. Tudo. Por que o Barroso? Na voz do Mike Pence ali, ele explicando. Por que o Barroso? Porque o Barroso vinha aqui aos Estados Unidos e fazia isso. Ou seja, tá comprovado. Ele próprio admitiu, né? Sim. Né, Urânica? Ele próprio admitiu. Sim. Enfim, Max, é isso. Vamos ver aí, coloca aí essa fala do Felipe Barros, porque ela é muito interessante, tá? Eu acabei de colocar aí, produção, se puder compartilhar essa postagem mais recente do Felipe Barros. Segundo Mike Pence, em 2022, o Atlantic Council, financiado pelos militares americanos, pelo Departamento, olha só, vamos lá, militares americanos, Departamento de Estado, USAID, CIA, NED e 7 ex-diretores da CIA, fez cursos e parcerias de forma a fazer o TSE derrubar o que o Atlantic Council indicasse que devia ser derrubado. É impressionante a quantidade de organismos, né, que no fundo está tudo condensado nesse Atlantic Council, né? A quantidade de grana que está envolvida numa operação que tinha como único objetivo evitar a reeleição do Bolsonaro. Vocês vejam o movimento que foi criado. Gente, isso daqui é muito grave, porque a gente está falando de jornalistas, a gente está falando de mídias, tá? Não é só mídias das redes sociais, não. Jornal impresso, TVs, rádios. É um conglomerado. Houve no Brasil uma indústria para evitar a reeleição do Bolsonaro. Tudo aquilo que vocês viram na pandemia, aquilo foi orquestrado. Não estou nem falando do vírus, tá? Isso é um outro assunto. Estou falando da maneira com que se tratou o assunto, na maneira com que se coloca o Bolsonaro como se ele fosse o responsável pelas mortes da pandemia, uma coisa completamente absurda e que é repetida até hoje. Pelo ex-presidente da OAB Nacional, o Felipe Santa Cruz, nós mostramos ontem, e eu perguntei, claro, a ele, né, no ar, não o entrevistando, mas joguei a pergunta, e todos os países com presidentes alinhados aos pensamentos, né, socialistas comunistas do Felipe Santa Cruz, que tiveram mais mortes na Covid, proporcionalmente ao número de população, esses presidentes também são culpados por todas as mortes no seu país? Ora, tenha santa paciência. Não, é ridículo, é ridículo. A produção está falando aqui, ó, esses slides são empresas cadastradas no TSE no Programa Estratégico para as Eleições de 2022. Quem está lá? The Atlantic Council.